A paz do Senhor Jesus a todos, minhas abençoadas, meus abençoados de Cristo. Espero que todos se encontrem bem. Hoje Deus manda te dizer que Ele vai levantar alguém com posse, alguém com uma condição financeira para te ajudar, para cumprir o propósito dele em sua vida. Então somente creia e confia, porque Deus ele vai fazer. Não tenta entender como Deus vai fazer, quem ele vai levantar. Deus pode estar fazendo, essa pessoa está te observando, está te seguindo, numa rede social, ou no trabalho, ou o chefe seu, enfim, alguém Deus vai levantar para te abençoar. Então somente crê e confia, porque Deus ele é fiel para cumprir. Não tenta entender como ele vai fazer, mas ele manda te dizer que ele vai levantar alguém de posse para cumprir o propósito dele. E ele me levou numa palavra que eu pelo menos nunca vi nenhuma pregação referente a essa palavra, né? Inclusive eu até fui estudar porque eu já tinha lido, mas não com tanta ênfase, né? Então, a palavra fica em Mateus, Mateus 27, 57. Fala sobre o sepultamento do corpo de Jesus, sobre José de Arimateia. Ao pôr do sol chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. E quando eu estava estudando, estavam em vários lugares falando que ele era o discípulo secreto de Jesus, né? Ele era um homem bem conceituado, de posição no Sinédrio, né? Ele tinha um alto cargo no Sinédrio, mas só que ele seguia Jesus porque ele acreditava que Jesus era o Messias, assim como Nicodemos seguia em secreto Jesus. E teve ele uma audiência com Pilatos para pedir o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que fosse entregue a ele. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho e colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandar cavar na rocha, e fazendo ali rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. O corpo dele foi colocado no sepulcro novo, foi enrolado de linho fino, aonde esse sepulcro era de uma pessoa rica. E era propósito de Deus que Jesus fosse enterrado entre os ricos, porque eu também estava estudando e era uma profecia que em Isaías 53 é uma profecia referente ao Messias, né? Referente a Jesus. E eu vou ler o 8, o 9 e o versículo 10. E por intermédio de um julgamento tirando, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com um rico em sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, o propósito de Yahvé foi cumprido, em fazê-lo passar pela dor, e embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Ou seja, foi um propósito de Deus que Jesus fosse enterrado com os ricos, né? Com alta classe daquela época, né? Isso era uma honra. Então,
Deus hoje manda te dizer que ele vai cumprir o propósito dele. Ele vai te honrar. Não queira entender. Ele pode até usar um ímpio, né? Alguém que não serve a ele para te honrar. Então, seja humilde o suficiente para aceitar a honra de Deus. Não importa Deus quem vai usar, mas que ele vai usar para alguém te honrar, ele vai usar, tá bom? Um beijo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e um abraço de Cristo.